Bom, vamos seguir aqui a nossa vida. Hoje a gente vai falar bastante também sobre essa avaliação do governo, pesquisa de avaliação do governo Lula, que tem um pouco a ver com até esse balanço que eles estão fazendo, né? Depois de quase um ano de mandato, o governo Lula registra 36% de avaliação positiva, 29% de avaliação negativa, 32% acreditam que a administração Lula é regular. Esse cenário é de estabilidade em relação ao levantamento anterior. Essa pesquisa é a pesquisa Quest. A desaprovação do governo oscilou de 42 para 43, ou seja, subiu um ponto percentual, mas é dentro da faixa de erro, né? Como é que chama? Não é faixa de erro, é outro nome, Margem de esqueci. erro. Margem de erro, obrigada, Josias. Margem de erro, as palavras estão fugindo aqui da cabeça. Já a aprovação ficou em 54%, que é o mesmo patamar registrado há 2 meses. O Nordeste é o melhor que avalia Lula, né? Quem melhor avalia o governo Lula? 70% de aprovação e 28% de desaprovação. No Sul, 51% desaprovam, enquanto 46% aprovam. Sudeste, 49% de aprovação e 47% de desaprovação. E Centro-Oeste, 51% que aprovam e 47% desaprovam. E que tiveram também ali um empate técnico considerado dentro da margem de erro. E aí, o Josias, começo contigo agora. Essa avaliação, ela também está um pouco dentro do que o Datafolha também já pontuou, né? Você tem razão, Fabíola. Essa nova pesquisa da Quest sobre a avaliação do governo, ela ecoa sondagens feitas por outros institutos, né? A aprovação de 36%, que está num viés de baixa, mostra que o primeiro ano do Lula, esse Lula 3, né, agradou aos convertidos. A desaprovação de 29% indica que o bolsonarismo ainda pulsa, e há a persistência desses 32% que atribuem ao governo uma menção apenas regular. Isso sinaliza que fracassaram os planos do Lula para seduzir o brasileiro de classe média. A boca do jacaré começou a fechar, ou está se fechando mais intensamente, né? Em agosto, a distância entre os grupos que aprovam e os que desaprovam o governo era de 18 pontos percentuais. Hoje, essa distância caiu para 7 pontos. E numa escala de 0 a 10, os pesquisados atribuíram à gestão do Lula, um veterano, terceiro mandato, atribuíram uma média de aluno medíocre, 5,7 foi a média, né? Dois dados chamam muita atenção, Fabíola, nessa pesquisa. São dados paradoxais. Embora a atuação pessoal do Lula seja aprovada por 54% dos brasileiros, quase 6 em cada 10 brasileiros, 58%, avaliam que o governo levou água para o moinho da polarização, ajudando a dividir o país. Essa contradição ilumina o fracasso do Lula em conversar com quem não votou nele. Eu me lembro que em 20 de março, quando relançou o programa Mais Médicos, o Lula ampliou retoricamente os seus horizontes, né? Ele disse lá: quando nós tivermos completado 100 dias, já teremos recolocadas na prateleira todas as políticas públicas que nós criamos e que deram certo, e a partir dos 100 dias nós vamos ter que começar a fazer coisas novas. Temos que nos dirigir um pouco à classe média brasileira. Isso ficou só no gogó. E as pesquisas, uma após outra, revelam que o brasileiro percebe isso, que o Lula fala para convertidos, governa para um terço da população. Ele não conseguiu ampliar os horizontes do governo dele, Fabíola, isso é o que mostram as pesquisas. E ele precisa apertar os parafusos, porque esse foi um defeito também do Bolsonaro, lá atrás. Bolsonaro foi eleito ali, depois ficou governando para um terço da sociedade e deu no que deu. Chegou ao final do governo restrito ao seu cercadinho, né? O Lula tem outra pretensão. Ele foi eleito ali com uma frente ampla em defesa da democracia. Hoje, de frente, o governo dele tem pouca coisa, de ampla não tem nada, né? Então é preciso que ele retome esse propósito de governar para todos e que consiga
ultrapassar a fase do gogó, porque agora é preciso ação. E todas as pesquisas indicam isso. A sociedade está dividida. E para superar essa divisão, o Lula vai ter que agir e fazer o que ele está dizendo ali, o que ele disse, já dizia lá em março, né? 3 meses de governo ele já estava dizendo: olha, precisamos fazer mais do que já fizemos, não basta levar à prateleira só programas antigos, senão o governo vira um museu de grandes novidades, né? Então, esse é o desafio do governo agora, Fabiola, governar para os não convertidos. A gente tem aqui a informação também da nota que foi dada. Foi a nota de 5,7, segundo essa pesquisa. Isso. 5,7 Nota de foi. aluno medíocre, né? Depende, né? É. É de Para passar aluno. de ano, você precisa de 5, não é isso? Para passar de É, ano ali mas raspando. passa, né? Então, passa, isso aí. Você acha que está de acordo essa nota, Josias? Eu acho que Ou é ela injusta? orna com a percepção geral, né? Não, não acho que seja injusta, não, Fabiola. É uma nota de passou de ano. A sociedade está informando: olha, o governo passou de ano, mas ficou devendo muita coisa, né? Porque, na prática, o país passou por uma fase de descompressão e o Lula é Aham. beneficiado pela comparação, né? O governo anterior era muito ruim, né? Então ele passou de ano, mas acho que é até bom para ele que nesse primeiro ano a sociedade o avalie de forma tão rigorosa, porque ele tem 3 anos para resolver o problema, né? Sim. Ele tem 3 anos para Ó, melhorar o governo dele, né? Thales, eu já passo a palavra para você, depois você faz a sua análise, porque chegou aqui o Felipe Nunes, que é o autor da pesquisa, que a gente pode, inclusive, saber um pouco mais. O que compõe essa nota de 5,7, que, segundo Josias, é de um aluno medíocre? É isso mesmo, Felipe Nunes, seja bem-vindo aqui ao nosso UOL News. Ele é diretor da Quest. Que nota é essa de 5,7? O que compõe essa nota? Bom dia para você. Bom dia, Fabiola, Josias, Thales. Eu tô dando essa entrevista direto do aeroporto, viu, Fabiola? Isso é para mostrar o tanto que eu corri esse ano. É sintomático É sintomático. essa A gente fica entrevista. honrado Eu aqui. agradeço A gente fica honrado com o seu Não, esforço. Muito obrigado. eu não podia Obrigada. deixar de fazer essa última pesquisa com vocês, eu que gosto tanto da conversa com vocês três. Olha, o Josias, eu estava ouvindo ele aqui, ele reproduziu muito bem o que, para mim, é o resultado da pesquisa, né? Um Brasil dividido, um Brasil polarizado, um Brasil que olha para qualquer cenário a partir da lente da polarização. Então, o desafio do governo é enorme, porque, embora ele consiga uma aprovação maior, ter uma aprovação maior do que o número de votos que ele teve na eleição passada, é, é uma aprovação frágil. E eu mostro isso, Fabiola, quando eu cruzo o dado de aprovação com o de avaliação. O que a gente descobre? Quem aprova o governo acha que o governo é bom. Quem desaprova o governo acha que o governo é péssimo. Ou seja, tem muito mais ódio do que paixão por esse governo. E isso, é óbvio, traz uma questão que é um fio da navalha, né? Ou seja, qualquer vacilada que o governo der na economia pode colocar em risco a sua base, e isso está travando o governo a conseguir ir para frente e fazer pontes com eleitores mais pragmáticos que votaram em Bolsonaro. Então, é uma situação, na minha visão, muito delicada, é um fio da navalha, e essa nota de 5,7 reflete o quê? Exatamente essa polarização. De um lado, Fabiola, Nordeste, mais pobres, católicos, puxam essa nota para cima, mas Sul, Sudeste, eleitores de renda mais alta, puxam essa nota para baixo. Ou seja, essa divisão social, que a gente até chama num livro que lancei recentemente, A Biografia do Abismo, que a gente chama de calcificação, que é essa rigidez das preferências políticas, vai levar o segundo ano do governo a ser tão complexo quanto esse. E acho que é bom que o Lula tenha começado a reunião dizendo: ó, vejo problemas, porque os eleitores também veem problemas e, e, e ele precisa, obviamente, agir e, se quiser aí, né, tentar de fato construir um cenário de união, que é o que o governo se propõe, inclusive no slogan do Ô seu governo. Felipe,